Olá, pessoalzinho. Vamos para a nossa aula de hoje, que será multiplicação e divisão de números racionais. Ou seja, a gente vai recordar como a gente fazia multiplicação e divisão de frações ou de decimais, tá? Bom, então na primeira parte da nossa aula, a gente vai recordar um pouquinho de frações, tá? Então, olha só, olha o problema que eu tenho. Como representamos metade de 1/3? Ou seja, como a gente representa 1/2 de 1/3? Se vocês se lembram da aula do ano passado, eu disse que esse D faz toda a diferença na nossa conta, tá? Mas primeiro a gente vai tentar representar com desenhos, tá? Vocês vão ver que é muito simples, é muito fácil. Então, eu quero representar a metade de 1/3. Então, no primeiro passo, a gente divide 1/2 na quantidade que está expressa no denominador da fração. Então, eu tenho que dividir 1/2 em 3 partes. Então, peguei 1/2 e dividi em 3 partes iguais, tá? No segundo passo, a gente pinta conforme o numerador. Então, eu estou querendo representar 1/3, então eu vou pintar uma parte, certo? Bom, fizemos a fração 1/3. Agora, eu preciso identificar quanto dá a metade de 1/3. Então, eu vou para o terceiro passo. Divida novamente a figura, a mesma figura, em partes iguais, de forma que você obtém a metade do 1/3. Então, eu vou pegar essa figura e vou dividir todos os 1/3 ao meio aqui, ó. Então, vai ficar assim. Então, repare, eu tenho a mesma figura, só que agora, ao invés de eu ter só 3 divisões, eu tenho também a divisão do meio dela, ó, tá? E, por fim, a gente vai pintar a parte que representa só a metade de 1/3. 1/3 era tudo isso aqui. Só a metade de tudo isso aqui vai ser um desse só. Só um pedacinho dessa pizza, tá bom? Então, reparem, a metade de 1/3 deu a fração 1/6. Eu tenho um desenho que está dividido em 6 pedaços e eu acabei pintando um pedaço só. Isso significa que 1/2 de 1/3, a resposta é 1/6, tá? Bom, mas como que a gente faria esse cálculo usando os números, Pro? Como ficaria isso, sem usar os desenhos? Então, vamos lá. Como representamos a metade de 1/3, ou seja, 1/2 de 1/3? Esse D é o que faz toda a diferença na nossa conta. Todas as vezes que aparecer esse D, a gente vai trocar pela continha, pela operação de multiplicação. Então, vai ficar 1/2 vezes 1/3. Lembra do ano passado que esse D era a chave do nosso negócio? Então, todas as vezes que aparecer o D, eu vou trocar pelo vezes. E como que a gente fazia a multiplicação de frações mesmo? É o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, vai ficar o de cima vezes o de cima, 1. O de baixo vezes o de baixo, 2 vezes 3, 6. 1/6. Exatamente a mesma resposta que a gente obteve lá na forma geométrica, tá? E a divisão? Como que fica? A divisão de frações. Então, vamos ver. Quantas frações de 1/8 cabem em 1 inteiro? Ou seja, 1
dividido por 1/8 dá quanto? Bom, também temos um passo a passo para seguir. Primeiro passo, dividimos o inteiro na quantidade expressa pelo denominador do divisor. Então, nós temos 1/8, temos que dividir o inteiro em 8 partes. Então, temos lá 8 partes. Segundo passo, agora pinte conforme o numerador da segunda fração. Então, nós temos, era 1/8, então eu vou precisar pintar 1/8, tá? Agora responda, quantas vezes a fração 1/8 cabe dentro desse inteiro que a gente fez? Ó, cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, tá? Então, 1/8, a fração 1/8 cabe 8 vezes dentro de um inteiro, ok? Como fica o mesmo cálculo de divisão, só que usando números, então? Quantas frações de 1/8 cabem em um inteiro? Ou seja, 1 inteiro dividido por 1/8 vai ser... Bom, então, na divisão ficaria 1 dividido por 1/8. Todo mundo sabe que quando não tem número aqui no denominador, é o 1 que está escondidinho. E a gente sabe também que a segunda fração, a gente tem que inverter pela regra. Então, na divisão de frações, a gente copia a primeira igual está, lembrando que aqui embaixo é o 1, e inverte a segunda. Então, vai ficar 1 sobre 1 vezes, porque como a gente fez essa inversão, a gente inverte a operação. Então, 1 sobre 1 vezes, o 8 vem para cima, o 1 vem para baixo, tá? Daqui para frente, a gente vai fazer a multiplicação normal, de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Então, vai ficar 1 vezes 8, 8, 1 vezes 1, 1. Ou seja, 1/8 cabe 8 vezes dentro de um inteiro. Exatamente a mesma resposta que a gente tinha obtido geometricamente, ou seja, com desenho, foi a resposta que a gente obteve usando os números, tá bom? Atenção! Existem duas maneiras de representar uma divisão de frações, tá? Prestem muita atenção nesse detalhe. O primeiro jeito é o jeito tradicional, 1/2 dividido por 1/3. Nesse caso, a gente faria, copia a primeira, inverte a segunda e multiplica. Ou a outra maneira que eu tenho de representar é em forma de fração de frações. Então, repare, se a continha estiver dessa maneira, não muda nada dessa maneira, só está um passo antes. Eu preciso reescrever isso aqui, colocando 1/2 dividido pelo 1/3, colocando nessa forma aqui, ó, para começar a divisão, tá? Então, essa é a regra, ok? Olha lá, ó. Eu tenho a fração, que é uma divisão também, eu reescrevo em forma de divisão que a gente conhece. E aí é normal, copia a primeira, inverte a segunda fração e multiplica, tá bom? Vamos praticar um pouco então, para a gente treinar para ver se a gente conseguiu entender. Qual o produto de 2/5 por menos 3/7? Então, lembra, produto é vezes. Então, vamos fazer. 2/5 vezes menos 3/7
de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. 2 vezes menos 3, menos 6. 5 vezes 7, 35. Então, eu tenho que a resposta do produto de 2/5 por menos 3/7 é menos 6/35. Pro, dá para simplificar? Se der para simplificar, precisa simplificar. Mas nesse caso, acaba por aqui, tá? Segundo exemplo, qual o quociente entre menos 4/5 e 8/3? Quociente, gente, qual é a divisão? Então, eu vou dividir menos 4/5 por 8/3, tá? Para dividir, a gente inverte a segunda fração, copia a primeira e inverte a segunda. Então, eu copiei a primeira, inverti a segunda. O 8 foi para cima, o 3 veio para baixo. E agora, a gente multiplica normalmente, de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Menos 4 vezes 3, menos 12. 5 vezes 8, 40. Tá bom? Pro, dá para simplificar esse? Esse dá. Dá para a gente dividir por 4 em cima e embaixo. 12 dividido por 4 dá 3. 40 dividido por 4 dá 10. Ok? Mais uma pergunta, ó. Qual é a terça parte de menos 4/15? Terça parte é dividir por 3, lembra? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fração e vou dividir por 3, tá? Pro, mas ficou esquisito isso aqui. Ficou esquisito, porque embaixo do 3 é o 1 que está escondidinho, ok? Então, a gente tem que lembrar desse detalhe. Pronto, agora eu tenho duas frações. Qual é o primeiro passo? Reescrever essas frações usando a divisão comum que a gente já conhece. Então, menos 4/15 dividido por 3 sobre 1. Para fazer essa divisão, a gente copia a primeira fração e inverte a segunda. Então, vai ficar menos 4/15 vezes o 1 vai para cima e o 3 vem para baixo. Eu inverti a segunda fração. Agora, a gente multiplica normal, de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, vai ficar 4 vezes 1, 4. 15 vezes 3, 45. Sinais diferentes, menos, tá? Então, a terça parte de menos 4/15 será menos 4/45, ok? Mais um probleminha. Marcos chegou em casa com os amigos para lanchar. Sua mãe foi à padaria e comprou 6/8 de uma torta de queijo. Foram consumidos no lanche 2/3 do pedaço da torta comprada. Então, foi consumido 2/3 dos 6/8 que a mãe comprou, tá? Qual fração da torta foi consumida no lanche? Então, a gente tem que lembrar do 2/3 do pedaço, ou seja, 2/3 de. Olha o D aparecendo aqui. Então, que conta a gente tinha que fazer mesmo? De vezes, tá? Então, nós temos 2/3 de 6/8. Então, a gente vai trocar esse D pelo vezes. Na conta de multiplicação, é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, vai ficar 2 vezes 6, 12.
3 vezes 8, 24. Dá para simplificar? Dá para dividir por 12 em cima e embaixo. 12 dividido por 12 dá 1, 24 dividido por 12 dá 2. Então, foi consumido a metade da torta no lanche, ok? Então, ó, 1 sobre 2, a metade da torta foi consumida, certo? Multiplicação agora com números decimais. Então, a gente acabou de ver com números fracionários, agora a gente vai ver com números decimais, tá? Qual o valor do produto? Produto é vezes. Qual o valor do produto de 2,4 por 1,3? Então, eu vou multiplicar 2,4 por 1,3. Então, vamos começar multiplicando normalmente, como se a vírgula não existisse, tá? Então, a gente vai escrever a vírgula aqui, mas a gente vai fingir que ela não existe, tá? Então, a gente começa multiplicando por 3, como qualquer multiplicação normal. 3 vezes 4, 3 vezes 2. Então, vamos lá. 3 vezes 4 dá 12, sobe 1. 3 vezes 2 dá 6, com 1 que subiu, 7, tá? Agora, vamos para a multiplicação do 1. 1 vezes 4, lembrando que a gente tem que colocar o mais aqui embaixo do 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2, tá? Agora, só falta somar essas duas partes. Então, somando. 2 mais 0, 2. 7 mais 4, 11, sobe 1. 1 que subiu mais 2, 3. Então, o produto de 2,4 por 1,3 é 312 por enquanto, mas a conta ainda não terminou. Pro, por que a conta não terminou? Porque a gente não colocou a vírgula no lugar certo. Então, como que a gente coloca a vírgula agora, Pro? Olha só, após multiplicarmos normalmente, precisamos colocar a vírgula na resposta. Os números eram 2,4 por 1,3. Então, a gente tem duas casas depois da vírgula. Ó, uma casa aqui e uma casa aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos contar duas casas na resposta e colocar a vírgula lá, tá? Então, olha só. Uma, duas casas vai ter que ter na resposta e a gente coloca a vírgula, ok? Então, reparem sempre isso. Se eu tenho duas casas no total, nas contas, nos números que eu estou multiplicando, então eu tenho que ter duas casas na resposta, ok? Divisão com números decimais. Bom, o exercício é: qual o resultado da divisão de menos 10,5 por menos 8,75? Quanto será que fica essa divisão? Tá? Vamos ver. Então, primeiro a gente vai dividir isso aqui, só que, para isso, as casas decimais têm que estar iguais. Então, olha só, desse lado eu tenho uma casa, desse lado eu tenho duas casas, depois da vírgula. Então, eu preciso que essas casas sejam iguais, o mesmo número. Se eu tenho duas casas aqui, eu vou ter que ter duas casas aqui. Como que eu preencho para que fique igual? Eu coloco o zero, tá? Então, olha só. Aqui eu tinha vírgula 5, eu acrescentei o zero, ficou 10,50. E no 8, eu não mudei nada, tá? Pro, eu acho que você cometeu um erro, porque era menos
10,5 e menos 8,75. Você colocou eles positivos aqui. Não cometi erro. Nós vamos primeiro dividir usando os números positivos. Depois a gente vai fazer a regrinha de sinais, tá? Bom, então já igualei as casas, já estão duas aqui e duas aqui. Agora, depois que a gente igualar as casas, eu vou tirar as vírgulas. Então, a gente tira as vírgulas do número e fica 1.050 dividido por 875, tá bom? Então, reparem, aqui era uma vírgula, né? Perdão. Então, eu tenho 10,50 dividido por 8,75. Quando a gente iguala as casas, a gente pode tirar a vírgula, então fica 1.050 dividido por 875, tá? Então, vai ficar assim, ok? Agora, a gente vai fazer a divisão normalmente, como se fosse esse número que a gente estivesse dividindo mesmo, tá? O 1 não dá para dividir pelo 875, o 10 também não, o 105 também não, então a gente é obrigado a pegar o 1.050. Essa divisão vai ficar uma divisão normal, como se fosse uma divisão que a gente já fazia lá no quinto ano, tá bom? Então, o 875 cabe uma vez dentro do 1.050. 1 vezes 875 dá 875. Fazendo essa continha de menos, dá 175. Como não dá para continuar essa divisão e a gente já está trabalhando com números decimais, então não dá para deixar esse resto. A gente vai colocar a vírgula aqui na chave, embaixo da chave, e o zero aqui no resto. E vamos continuar essa divisão. Agora, cabe duas vezes o 875, porque 2 vezes 875 dá exatamente 1.750. Fazendo a conta de menos, a gente encontra o resto zero. Acabamos nossa conta por aqui. Então, reparem, virou uma conta de divisão normal, como a gente fez várias no ano passado, inclusive com vírgula, tá bom? Então, a resposta é de 10,5 dividido por 8,75 dá 1,2. Mas a gente ainda não terminou nossa conta, porque falta fazer a regra de sinais. Então, a gente já descobriu que dá 1,2, agora falta descobrir qual é o sinal. Se os sinais são iguais, a resposta fica positiva. Então, a resposta será mais 1,2, tá bom? Se os sinais fossem diferentes, ficaria menos 1,2. Como os sinais são iguais, fica mais 1,2, ok? Bom, então agora é a vez de vocês. Eu quero que vocês façam os exercícios. Seria bem interessante se vocês voltassem nos exercícios que eu acabei de fazer com vocês, fizessem novamente junto comigo, junto com o vídeo. Vai pausando o vídeo para ver se ficou alguma dúvida, se vocês conseguiram entender, tá bom? Beijos, até a próxima aula.